Nem toda voz espiritual provém de Deus. Você sabia que o maior perigo do engano não é o que parece totalmente errado, mas o que parece certo? Deixa eu te contar uma história que está em Atos 16. Paulo e Silas estavam pregando em Filipos quando uma jovem escrava, possessa por um espírito de adivinhação, começou a segui-los. E ela gritava: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. A princípio, o que ela dizia era verdade, certo? Paulo realmente anunciava a salvação. Mas a fonte daquelas palavras não era o Espírito Santo, era um espírito maligno tentando se misturar e confundir as pessoas. Isso se repetiu por mais alguns dias, até que Paulo, indignado e guiado pelo discernimento, se voltou para o espírito e ordenou: Em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora o espírito a deixou. Sabe o que aconteceu depois? Os donos dessa moça viram que a fonte de lucro deles acabou. Eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça e geraram uma perseguição enorme, dizendo que eles estavam perturbando a cidade. Este episódio nos deixa uma lição brutal. Discernimento espiritual não é apenas perceber o que obviamente é errado, mas identificar o que parece certo, mas não procede de Deus. Nem toda voz que fala de fé, luz e espiritualidade vem do Espírito Santo. O inimigo é sutil, ele mistura a verdade com mentira para confundir o seu coração. O discernimento é o ouvido interior que diferencia o som do céu das vozes do mundo. O discernimento é um dom e também fruto da maturidade espiritual. Ele nasce da intimidade com Deus, da vida de oração e da constante comunhão com a palavra. Paulo não se deixou enganar pelo tom espiritual da jovem, porque o Espírito Santo dentro dele reconheceu a fonte errada. Hoje precisamos tanto desse discernimento quanto Paulo precisou em Filipos. Vivemos em tempos de muitos discursos e poucos joelhos dobrados, de muitas revelações humanas e pouca direção divina. A maturidade espiritual se revela quando não nos deixamos impressionar pelas aparências, mas buscamos a voz do Espírito Santo na palavra. A Bíblia nos alerta em 1 João 4:1. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Discernir é um ato de fidelidade. Quando Paulo expulsou o espírito maligno, libertou uma vida e revelou o poder do evangelho. Porém, atraiu perseguição, pois a verdade confronta os interesses humanos. Assim é até hoje. Quem anda em discernimento espiritual escolhe a verdade, ainda que isso custe conforto, fama ou aprovação. O discernimento é a sentinela da alma. Ore hoje pedindo ao Senhor sensibilidade para reconhecer o que vem dele e o que é apenas aparência, porque a voz do Espírito Santo nunca confunde, sempre liberta e glorifica Jesus Cristo.